Agora a gente vai falar dos efeitos da reforma tributária no dia a dia do brasileiro. Como será que essas mudanças podem ou não ajudar a vida da população? Nosso convidado é o doutor em Direito Tributário, André Félix Ricota de Oliveira. Doutor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu até disse agora há pouco, doutor, que a gente tem trazido tantos aspectos políticos dessa discussão da reforma tributária, mas o mais importante é saber como, na prática, essas mudanças que estão sendo sugeridas, que já passaram na Câmara dos Deputados, como essas mudanças devem afetar o dia a dia do brasileiro. De fato, essa simplificação dos impostos não deve sofrer nenhum tipo de mudança na discussão no Senado Federal. Como isso vai impactar a nossa vida, hein? Bom, primeiramente, essa reforma tributária, essa mudança que está ocorrendo, é apenas quanto uma parte do sistema tributário, né? É a parte que lida da tributação sobre o consumo, da tributação sobre a cadeia produtiva. E, por enquanto, o que foi aprovado, ainda passará pelo Senado, só entrará em vigor a partir de 2026 e de forma gradativa, bem suave para não impactar tanto. Ocorrerá uma substituição de 5 tributos, A União Federal, que hoje tem competência para cobrar o imposto sobre produtos industrializados, vai perder esse imposto e no lugar vai entrar o imposto seletivo, que é um imposto que vai incidir sobre bens que não são essenciais ou que causam danos à saúde. Os estados que hoje têm a competência para instituir o ICMS, o Imposto sobre Operações de Mercadoria, sobre prestação de serviços de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação, abrirá a mão do ICMS e ganhará o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, ocorrerá um alargamento da base de tributação dos estados. E também para os municípios. O IBS também será para os municípios. Os municípios hoje têm competência para o ISS, com o alargamento dessa base, também poderão cobrar sobre operações mercantis, o imposto. Então, os municípios também vão ganhar um alargamento da base de tributação e um rol maior de contribuintes. E a União Federal, que sempre quis tributar o consumo, começou a fazer alterações no PIS e COFINS para chegar a essa finalidade, mas não integralmente, agora terá a CBS. Então, nesse novo regime, nós teremos 3 novos tributos. O imposto seletivo, o IBS, que será um IVA estadual e municipal, e a CBS, que será um IVA no âmbito federal. Agora, uma das grandes questões dessa simplificação, porque quando a gente fala que nós vamos transformar 5 impostos em 2, como o senhor explicou para a gente, estamos tratando de uma simplificação, essa palavra que está sendo tão utilizada nessas discussões da reforma. Uma das grandes questões que estão sendo levantadas a respeito dessa simplificação, doutor André, é que isso vai acabar com aquela tributação em cascata, que é aquela cobrança de impostos sobre impostos. Cobra-se na primeira fase da primeira etapa, digamos assim, da cadeia produtiva, na segunda, na terceira, isso, imposto sobre imposto, vai sendo cobrado. E isso, no final das contas, para quem está na ponta, que é o consumidor, geralmente o preço do produto acaba ficando mais caro, com essa cobrança em cascata. Isso vai acabar. A gente pode esperar que até a implementação completa desse novo sistema, a gente tenha um barateamento de alguns bens e serviços? Bom, essa era a ideia inicial. Acabar com esse efeito em cascata, acabar com a cumulatividade do imposto que incide sobre o consumo hoje no Brasil, porque na tributação sobre o consumo, quem responde o ônus financeiro é o consumidor final. Então, para não onerar tanto o consumidor final, tanto a cadeia produtiva, aplica-se o princípio da não cumulatividade. Uma não cumulatividade plena, onde o produtor, o comerciante, o prestador de serviço, tudo que ele teve de despesa que incidiu o IVA, vai lhe dar crédito para ele abater do débito. E assim, tentar fazer uma neutralidade fiscal durante a cadeia produtiva. Contudo, no que se passou na Câmara dos Deputados, esse novo projeto, essa nova proposta de emenda condicional, já tem algumas restrições ao direito ao crédito. Então, a isenção
e a não incidência ou imunidade não dão direito ao crédito no meio da cadeia produtiva. Então, ocorre uma oneração, ocorre esse efeito cascata. Nessa nova redação, tentaram melhorar, dizendo que a não cumulatividade será plena. Porém, já estabelece algumas restrições, que cabe à lei complementar dispor sobre a não cumulatividade. E quando fala que não incidência e imunidade não dão direito a crédito, isso abre margem para a lei complementar estabelecer outras possibilidades que não dão direito a crédito. Por exemplo, quando eu compro um bem para o meu ativo imobilizado, uma máquina para minha fábrica, na não cumulatividade plena eu teria direito a crédito. Quando eu falo que não incidência na saída não dá direito a crédito, eu posso interpretar que quando eu vendo a minha máquina, meu ativo imobilizado, que não faz parte da minha atividade normal, corriqueira, não incide o imposto. Com isso, eu sou obrigado a anular o crédito da entrada. Então, esses detalhes precisam ser arrumados na reforma tributária. Outra questão, nós temos um imposto atualmente que era para ser um IVA e evitar o efeito cascata, que é o ICMS. Deturparam o ICMS, acabaram com o ICMS. Por isso que pede uma reforma tributária e um IVA novo. Um dos mecanismos, além dessa questão que eu já falei para vocês, que estragou o ICMS e tornou ele muito oneroso, é a substituição tributária para frente. E o dispositivo constitucional que dá fundamento para exigir a substituição tributária para frente ainda continua na Constituição Federal. A reforma não revoga esse artigo, que é o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. Então, eu ainda vejo com muita cautela se realmente a gente vai ter uma simplicidade nesse novo sistema, se realmente a gente vai ter uma neutralidade e evitar esse efeito cascata que você bem falou. Agora, doutor André, nós temos também mudanças no IPVA propostas nessa reforma tributária. Por exemplo, antes não se cobrava o IPVA de jatinhos, iates, lanchas. Antes não, ainda, né? Porque a reforma ainda não está em vigor, ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Com essas mudanças que estão sendo sugeridas, esses veículos passarão a ser tributados. A justificativa do relator na Câmara da proposta da PEC, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, é que isso vai propiciar uma justiça fiscal em relação àquele trabalhador que tem um veículo, precisa desse veículo para se locomover e ele é tributado, ele paga o IPVA. Concorda com essa medida? É bem-vinda? Concordo, sim. A não cobrança do IPVA sobre aeronaves adveio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no passado. Então, essa emenda constitucional vem regularizar, trazer justiça nessa tributação. Porque o IPVA é um imposto sobre propriedade de veículos automotores. A aeronave sempre foi um veículo automotor. Então, trazendo para a Constituição, faz uma justiça fiscal, que incide o IPVA sobre aeronaves. Mas, porém, tem uma possibilidade de não incidência, de não cobrança, quando essa aeronave for utilizada para transporte de terceiros. Agora, além do IPVA, doutor, também teremos possíveis mudanças confirmadas no Senado em relação ao IPTU. E, inclusive, essa PEC atualiza a base de cálculo do imposto. Não diretamente, vai permitir com que essas prefeituras, por meio de decreto, sem ter de passar pelo Poder Legislativo, façam uma atualização da base de cálculo do imposto. Aí ficam duas questões, duas preocupações. Isso pode fazer com que haja um impacto, um aumento no valor desse IPTU que nós pagamos hoje? Pode acontecer isso? Essa é a principal preocupação entre várias, né? Bom, essa medida, essa proposta de reforma tributária, para mim, fere o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer algo que não é em virtude de lei. Em matéria tributária, o tributo somente pode ser instituído por lei. É o princípio da estrita legalidade tributária. Então, está na Constituição Federal, é uma garantia constitucional. Então, essa emenda constitucional, nessa parte com decreto, pode alterar a base de cálculo, que é um dos critérios essenciais para exigir o tributo, ou seja, atualizar a base de cálculo, para mim, fere esse princípio. Então, vai ser objeto de muita discussão judicial, se pode ou não pode decreto alargar ou atualizar a base de cálculo do IPTU. É óbvio que vai ter um aumento de IPTU se essa proposta passar. Todo ano
o Poder Executivo vai ter a possibilidade de atualizar, como bem entender, o valor venal dos imóveis, por exemplo. Doutor, para a gente fechar, nós aprovamos, quando eu falo nós, o Brasil. Quem aprovou foi o Congresso, a Câmara dos Deputados. A primeira reforma tributária desde a redemocratização. Mais de 50 anos sem discussão de mudanças no nosso modelo de sistema tributário. Muito complexo o tema, muitas divergências políticas e muita discussão até se chegar nesse texto que foi apresentado e que passou na Câmara dos Deputados. Tudo isso pelo qual passamos, que o Congresso passou, valeu a pena para chegarmos nesse ponto da discussão? Não, no meu ponto de ver, não valeu a pena ainda. Nós tínhamos uma proposta, não foi apresentado todo o conjunto da obra para nós. Como que deveria ser feito? Deveria ter feito uma reforma transparente. Primeiro, esse último texto apareceu ontem à noite. E foi aprovado sem o mínimo debate. E segundo, ele já tem o projeto de lei complementar, já tem as propostas de lei ordinárias necessárias para dar andamento a essa. Já tem a lista. Por que eles não apresentaram tudo? Apresentassem tudo, colocassem tudo na mesa, e assim nós, como você falou, veríamos se aprovaríamos ou não. E outro ponto, não se pode fazer uma reforma tributária antes de uma reforma administrativa. Tem esse problema. Quer queira, quer não, nós temos um Estado perdulário. Nós estamos todos os entes federativos quebrados. E nós queremos enxugar isso. Ninguém aguenta mais pagar imposto nesse país. E ter pouco retorno do imposto pago. Então, fazer uma reforma tributária sem antes fazer uma reforma administrativa, qual o tipo de Estado que nós queremos viver, né, os gastos públicos que nós queremos, é colocar o carro na frente dos bois. Então, eu não vejo assim um melhor momento para se fazer uma reforma tributária, fazer antes de uma reforma administrativa, eu acho totalmente errado. Pois bem, conversamos com um doutor em Direito Tributário, André Félix Ricota de Oliveira, a respeito dessa proposta, dessa PEC que já passou pela Câmara dos Deputados e agora será analisada pelos senadores. Doutor André, muito obrigada pela entrevista, ótima noite, bom fim de semana. Eu que agradeço, ótima noite a todos e bom final de semana. Obrigada.